Papo Casal, Você e D. Essas lives que a gente fazem nas quintas-feiras é pra gente pensar em você. Tudo que envolve a sua pessoa e como que a gente pode agir em todas as esferas da vida. E hoje, especialmente, a gente vem com um papo que eu adoro, sou super suspeita pra falar, que é sobre casal. Vamos falar sobre relacionamento. Oi, Ale! A Rafa já chegou, já a Rê chega e vamos entrando. Hello! Hello, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. A Rê Agora. entrou. Ana, fixa o comentário, eu escrevi Oi, aqui, papo casal. gente! Boa noite. Boa noite, tudo Deu bem? certo. Ah, deu certo. Vamos entrando, vamos Coloquei o maridão entrando. do lado. Mentira, ele foi buscar minha salada, mas ele vai ficar aqui do lado. Envia o aviãozinho aí para chamar as pessoas para esse papo casal, que é muito legal. Pelo menos eu amo. Também. Já falei Ou que deveria é ser para meu. os casais, né? Ou deveria ser, e até para quem ainda não é, mas pretende E é ser. legal. O nosso interesse hoje é falar sobre casal, sobre relacionamento, mas voltado para você. A gente sempre vai ter essa linha de pensamento. O Esse que foco aí, né? você pode fazer dentro de todas essas esferas. E hoje a gente está pensando na esfera relacionamento, então manda aí, conta pra gente primeiro. Qual que é seu estado civil hoje? Casado, morando solteiro, morando junto, porque não define nenhum nem outro, né? Então, conta aí pra gente saber mais ou menos como quem tá aqui com a gente. Deixa eu ver quem tá aqui. Eu vou mandar meu aviãozinho aqui. Tô Isso, mandando manda também. aviãozinhos, chame pessoas para participar desse papo gostoso que é relacionamento. Gente, vou dando início aqui. Primeiro que nós não somos nenhuma expert no assunto, mas a gente quer compartilhar nossas experiências, nossos aprendizados, as nossas histórias, e a vontade é que compartilhando isso, compartilhando o que a gente já aprendeu, né, que vocês possam tirar alguns insights e levar para a vida aí, que seja realmente transformador dentro do tema você num relacionamento, principalmente relacionamento conjugal. O papo hoje é casal. Nós temos aqui a Rê. Quantos anos de casada, Rê? Eu vou fazer 13 em julho. Julho. Mais Eu de não uma sou muito década já. querida. Parece muito mais. A Rafa, quanto tempo de casada? Um pouco mais de 2 aninhos. A Rafa Vou casou e a entrar no pandemia. recém-casada. A Recém. Rafa tem muita coisa para acrescentar, porque é o seguinte: a Rafa casou e a pandemia aconteceu, tipo, meses depois. Isso. Obrigatoriamente eles tiveram que ficar grudadinhos ali. Lua Porque de assim, mel não. estendida. Não, Lua então, de é mel de 2 porque anos. quando eu casei, eu ouvia muito isso, né? Assim, nos primeiros anos, nossa, tá na lua de mel ainda. Eu ficava com muita raiva de quem falava isso, gente, porque pra mim foi desafiador os primeiros anos, assim, sabe? Desafiador. Porque, pô, são duas culturas ali se juntando. Como é que o trem dá tão fácil? Não é assim. Ai, tá na lua de mel até hoje, um ano. Ou, a lua de mel vem depois. Mas, Depois de né, anos. vou deixar pra Ana Paula começar isso aí pra depois eu falar. E eu que estou aqui apenas como uma solteira, namorando, né? Como eu ainda não tenho nada, eu estou no processo de preparação.
Então, o senhor, meu namorado, ainda está em fase de teste. Mas o papo que a gente quer ter aqui é que, para mim, realmente, relacionamento, e mesmo que no meu estado civil hoje, namorando, ele é uma decisão. Então, estar com alguém é uma decisão. Sair também é uma decisão. Então, eu acho assim, se você tá junto, você tá junto. Se não tá, minha filha, se você decidiu sair, é tchau, acabou, saiu. Então, vamos falar hoje sobre a decisão de ficar, que é a decisão de insistir nesse relacionamento, né? Ficar é realmente uma decisão. Então, você tá ali, você tem que fazer ser bom. Eu penso que mesmo com desafios, desacordos, perrengues, é igual que a Rê acabou de colocar, né? Você está conhecendo uma outra pessoa, você está com uma outra cultura, com uma pessoa que teve uma educação totalmente diferente da sua, né? Então, vocês têm que começar a alinhar. E esse tempo de namoro, para mim, ele é isso. É você ver aonde você consegue alinhar, ver o que precisa ser ajustado, como que vocês vão ajustar isso, o que é possível ajustar, o que não, o que talvez você vai ter que suportar e vai ser isso mesmo, né? Que nem tudo são flores, e eu acho que a gente ter clareza de quem nós somos é o primeiro passo para um bom relacionamento. A gente tá aqui não é para pregar que a gente tem relacionamentos maravilhosos, né? Que eu tenho certeza que as meninas também, assim como eu, a gente tem nossos desafios diários vivendo a dois, né? Então, a gente ter clareza de quem nós somos já é um passo muito importante para você conseguir administrar com o outro, porque aí você tem que conhecer a identidade do outro. Então, imagina duas pessoas que você não conhece a sua identidade, então você ainda vai se arriscar a conhecer uma outra identidade. Imagina a bagunça que isso pode virar, né? Eu entendo que o primeiro ponto é a gente se conhecer. E acho que a Rafa tem algo bem legal para acrescentar aqui sobre esse ponto, né? A clareza da identidade. É verdade, com certeza, Ana. Quando a gente não se conhece, fica mais difícil até lidar com o outro. Porque, por exemplo, se você nem sabe o que você gosta, como é que você pode explicar o que você gosta? Né? Não adianta ficar irritado e gerar até uma briga por conta de algo que você ainda não definiu o que é bom e o que não é. Não significa que vai tudo funcionar do jeito que você quer e espera. Mas fazer o ajuste, ele é importante, mas só é possível fazer o ajuste quando você sabe quem você é, o que é bom, o que não é, o que é legal, o que não é. Eu converso muito sobre a questão das 5 linguagens do amor, né? Que entre o casal é muito importante saber isso. Se a sua linguagem, você se sente mais amado com toque físico, ou se você se sente mais amado com palavras de afirmação. Até isso é importante. Não é que a gente fique limitado a isso. Então, se eu sou, sei lá, palavras de afirmação, meu cônjuge ou meu namorado só tem que me falar palavras de afirmação. Não, isso não é uma verdade, porque nós somos seres múltiplos, né? E a cada dia a gente se conhece mais e a gente pode mudar isso também. Mas é importante você se conhecer e você falar para o outro o que você gosta e o que você não gosta, que aí você pode fazer um ajuste, né? Por isso que essa questão da clareza de identidade, eu sempre bato nessa tecla, porque é um mergulho que te torna livre. Mergulhar em quem você é te faz uma pessoa livre, né? E por isso que realmente um relacionamento para ele ser construído, eu até escuto os amigos do Kinzo, ele fica perguntando: mas vocês não brigam? A gente não briga de brigar, de gritar, de desrespeitar, de xingar. Não, a gente não faz isso. Mas a gente conversa. A gente conversa sério, cada um pontuando o que faz sentido, o que não faz. A gente pensa para depois voltar a conversar para ajustar. Porque às vezes eu pensei uma coisa e para ele não vai fazer sentido. Então a gente vai ter que digerir aquilo, pensar, processar para depois conversar. Isso só é possível quando Às eu vezes sei quem eu demora, sou. né? Digerir. Às vezes demora.
Às vezes demora, ainda mais. Eu não sei se todos os homens falam aí, se tiver algum homem, ou as mulheres concordam comigo, manda uma formiguinha. Às vezes o homem, geralmente, ele demora mais para falar. Ou ele fica, tipo, assim, mais calado, fica processando aquilo, acha que deixa pra lá, ou vai refletir mais. A mulher, já, às vezes, já é mais de querer resolver. Tipo, não, vamos resolver logo isso, vamos conversar sobre isso. Não sei se com alguém mais é assim, mas aqui em casa é assim. Eu queria sempre resolver mais as coisas rápido e eu queria mais de pensar. Ó, o Fofo se identificou. E aí isso é Fofo, legal. ele vai precisar de um time, assim, me deixa no meu É, e tempinho pra eu isso é muito pensar. legal. Aí Porque eu não você se acho não, conhece e viu? Porque eu queria resolver respeita. na Mas aí você aprende ali o relacionamento e você respeita aquele tempo e tá tudo bem. E fica muito mais gostoso. E aí, isso é se conhecer e se respeitar. E é importante, né, gente? Porque também não Gente, adianta Até você porque só a gente tem ceder. que conviver, Rafa, casado, né? Dentro do seu status. Mas isso é fazer ser bom, é fazer ajuste, porque quanto tempo que você tem de casado? Que você faz ajustes e reajustes por aí. 13 anos, né? Em julho, né, bem? 13 anos em julho. É isso aí, a gente tá há 16 anos juntos. 13 anos em julho. Que eu ia falar, né, quando vocês. É porque, assim, diferente da Rafa, a gente não começou nessa sabedoria toda. Quem dera, né, amor? A gente adquiriu ao longo dos anos, né? E é muito bom que hoje, falando nisso, por exemplo, uma live dessa, onde a gente se expõe, a gente coloca os pontos que a gente errou, coloca os pontos que a gente acertou, e quem estiver ouvindo absorve isso, guarda assim, como mesmo uma nova sabedoria para lidar em casa, né, e tal. É um ponto, gente, é um privilégio, sabe? Por isso que a gente tem que aproveitar essa ferramenta e realmente fazer valer assim. Você filtra, né? No seu coração. Se faz sentido para você, então você traz isso para sua vida, né? A Rafa falou aí, eles, né, de amigos até perguntarem, "Ô, vocês não brigam?" E é muito legal, assim, ver o relacionamento deles. Já eu e o Jorge, a gente apanhou muito, assim, pra gente viver o que a gente vive hoje, né? Muito mesmo, assim, né? A gente já teve discussões, assim, das quais a gente não tem hoje em dia, assim, mesmo, de ficar realmente bravo e gritar um com o outro, de acusar e tudo, de ficar sem se falar. E hoje em dia a gente não faz mais isso porque a gente construiu um relacionamento, a gente chegou num momento em que a gente hoje reconhece que agir de certa maneira é mais saudável para nós. Porque no final das contas é uma perda de tempo, que não vai dar nada, não vai levar a lugar nenhum ficar gritando, discutindo. A gente só vai magoar e não vai acrescentar nada, e muito pelo contrário, né? Assim, você vai fissurando o vaso ali, né? Aí vai chegar uma hora que quebra, porque, gente, ninguém da noite pro dia, de repente, você começa a querer se separar, não quer mais essa vida, ninguém, né? É algo que vai acontecendo. E pode ser de forma discreta, que é a frieza, né? Vocês estão ali vivendo a rotina dia a dia, que hoje eu acho que é mais fácil acontecer isso até quando você tem filhos. E também aquela coisa agressiva, aquela cobrança, aquela coisa, e fica, e quando você vê, já virou um furacão, assim, sabe? E são os extremos, né? E é muito complicado. Então a gente tem que estar sempre se atentando mesmo para isso, né? Para que isso não aconteça. E vigiando as suas palavras, é, cedendo por vezes, pedindo perdão, perdoando, né? Tem vezes que não adianta. Tem vezes, eu não sei se acontece só aqui em casa, que você acha que você tá certa, mas o outro também acha que ele tá certo. Então, se no final das contas não existe o certo ou o errado. E aí, o que acontece? Como é que faz? Você tem que ceder, assim, os dois vão ter que ceder. Porque às vezes, já foi falado várias vezes, né? O óbvio para você não é óbvio para mim, né? Então a gente precisa se alinhar. O Jorge, por exemplo, a gente conversava muito sobre essa questão da cultura,
quando a gente namorava, né, eu vinha de uma cultura da minha casa e o Jorge de uma cultura da casa dele. Quando nós casamos, nós tínhamos que estabelecer a nossa cultura. Aqui em casa não é a cultura da minha mãe e do meu pai e não é a cultura dos meus sogros, né? Aqui em casa nós estabelecemos a nossa cultura e estamos construindo e pretendemos sempre reavaliar e melhorar, enfim, né? Porque chega a criança muda tudo, chega o segundo muda tudo. Então a gente está sempre em construção. Mas estabelecer essa cultura, gente, é fundamental, porque os dois sabem para onde ir, entendeu? Por exemplo, quando as crianças chegam, a gente fala a mesma língua, né? Não tem. E olha que ainda há arranha um pouco, mas a cultura nossa, ela está estabelecida. Então, isso é muito fundamental, né? E às vezes, por falar em se inspirar e ouvir, tem muita gente que se espelha, né? Inspira em outras pessoas e fica querendo viver aquele tipo de relacionamento. E às vezes a gente fica tanto querendo encontrar alguém, achar alguém assim, assado, pede para Deus e tal, mas assim, a gente esquece de olhar pra gente, né? Nossa, eu acho, não sei, eu acho que a gente atrai aquilo que a gente é, entendeu? A gente atrai aquilo que a gente é. Então, assim, quem que você quer atrair? Então, se transforme nessa pessoa que você quer atrair. Sabe assim, eu quero uma pessoa gentil, educada, que seja atenciosa, que não sei o que, não. Você é assim. Você é assim. Eu vou ser quando O o príncipe fulano chegar. ou a minha namorada chegar. Não, você pode ser assim agora, entendeu? Porque você vai Pode atrair, não, né, né? Rê? Você precisa ser, né? Deve, Porque não faz nem sentido você esperar ter algo que você não consegue nem doar isso, né? Essa preparação, né, para ter um. E aí você falou, né, que você e o Jorge acabaram tendo mais desgaste, porque acho até que vocês casaram muito novos, igual a Trícia comentou, né? Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas, e eu mesmo estudei muito, estudo até hoje sobre relacionamento e principalmente sobre a identidade, porque a nossa identidade faz toda a diferença. Saber quem nós somos, você não aceita qualquer coisa também, porque se eu me conheço, eu sei, cara, eu sei o quão valiosa eu sou. Então eu não vou ficar aceitando mais que uma pessoa me trate de qualquer jeito. Não, eu quero ser tão valiosa quanto eu sei que eu sou e eu vou tratar a pessoa que eu vou encontrar tão valiosa dessa forma, de forma merecedora, né? Que é uma coisa que a Ana vem falando muito no próprio relacionamento dela, que é tipo o preparo para um casamento é o que ela tem feito muito legal, né, Ana? Assim, Eu acho de... que isso que você colocou é muito importante para mim. Tanto que a Trícia falou a questão de que hoje a gente tem facilidades a algumas informações que, tipo, virou uma chavinha em mim. A questão de que é realmente não só se conhecer, eu acho que é o segundo passo, né? Qual que é o segundo passo? O número um é você se conhecer. O número dois é você investir em conhecer com quem você tá. Então, isso foi diferencial para minha vida e para o relacionamento que eu tô construindo. Eu e o Fofo, a gente conversa muito sobre. Ele tá aqui, viu? Ele não vai deixar eu mentir, não. Sobre o que a gente está construindo, o que a gente tem de pensamentos diferentes, o que a gente tem de pensamentos em comuns, né? Porque, igual a Rê falou, você vai construindo uma cultura junto. Então, eu me preocupo muito com isso. O que a gente está construindo? Onde que a gente tem pontos de vista diferentes? Esses pontos de vista diferentes, eles são extremamente relevantes para mim ou dá para suportar, dá para aceitar, né? Porque outro dia uma amiga comentou comigo, ela falou assim, para mim seria inadmissível se eu casasse com um cara e ele falasse para mim que tipo, ele não fosse amoroso e isso refletisse também que ele fosse uma pessoa que não demonstrasse carinho com os filhos. Eu jamais queria ter uma pessoa que não abraçasse os filhos, que não beijasse os filhos. E tem gente que é seco, tem gente que é frio e tá tudo bem. É da personalidade da pessoa. Só que para ela não se imaginava
com um marido e com um pai para os filhos dela que fosse com esse perfil. Então, a gente vai vendo, né, com quem que a gente tá. O que que eu não sei se a Rafa colocou aqui na live ou se ela já tinha me falado isso antes. A gente escrever, né, o que que é bom, o que que é forte, o que tá sendo prazeroso, o que faz valer a pena. E o que é que não faz, não é que não faz valer a pena, né? É aquele que você vai ter que engolir, porque não vai mudar, né? Eu gosto de falar assim, na verdade, isso é uma coisa que o Rodolfo me ensina. Ele fala, é muito melhor você pensar que a pessoa não vai mudar, porque se mudar, ótimo. Se não mudar, você já sabia que era assim, né? Então você já aceitou desse jeito. É, e até porque Então, ninguém muda ninguém, né? A gente pode ser apenas um instrumento, compartilhar conhecimento, conselhos, performance, mas mudar o outro não rola. Isso é um então erro é mesmo. Que pode, muito pelo contrário, isso pode até afundar o relacionamento, né? Porque aí parece que você entra num relacionamento com uma missão de mudar a pessoa, né? E isso aí tá fadado ao fracasso, gente, né? Fadado ao fracasso. E eu quero aproveitar e falar a respeito da cobrança, né? Porque às vezes, por exemplo, você que tá aqui ouvindo a gente, aí vamos supor que você concorde. Nossa, concordei muito, achei isso muito legal. Abrir o meu entendimento, estou pensando de uma forma diferente e considero isso sábio. Aí você vai e chega como se você tivesse a razão do relacionamento. Aí você começa a agir como se assim, eu sou a sabedoria em pessoa, fulano não sabe de nada, precisa ensinar. Não é assim, entendeu? Não é porque cobrança, gente, não é legal em hipótese alguma, assim, né? Até eu como mãe da Isabela, né? Porque você fica meio que você é perfeito, né? Até eu com a Isabela, né? Às vezes eu é automático eu querer cobrar as coisas dela. Às vezes eu percebo que eu insistir numa cobrança não funciona. Aí eu tenho que entrar numa brincadeira, não faz de conta, entendeu? Por exemplo, a gente estava aqui medindo, como é que chama esse negócio aqui? Do oxímetro, glicemia. né? Não, Ah. era o oxímetro. Aí ela, não, eu quero fazer, não sei o que, não, não. E o pai dela falou assim, filha, não, peraí, isso é sério, não sei o que. Aí eu falei assim, gente, olha só, a gente tá no consultório agora, e a doutora Isabela e tal. Aí ela ficou toda se achando e tal. Eu tô usando um exemplo com a minha filha, mas às vezes a gente tem que usar psicologia infantil também. Não, porque às vezes eu tenho que entrar com cuidado, não é chegar falando assim, ô George, é isso aí, pronto. Se ele vai, muitas vezes a mudança, a minha casa tá de cabeça para baixo, eu não sei mais o que eu faço, fulano faz isso, e você tem todos os motivos dessa justificativa que você tá me dando. Acontece que mesmo assim, ainda assim, você pode mudar o ambiente. A Porque mulher sábia depende. edifica a sua casa, né? Ou no caso, os homens, né, que estão acompanhando a gente aqui. Esse versículo é tremendo. E tem outro versículo que é muito legal, gente. Muito legal. Anota. Que fala assim que a resposta branda desvia o furor. Isso é fundamental no relacionamento. Né? A Ana fala muito do fofô. O fofô, realmente, ele é o exemplo da calmaria. Da calmaria, né? Parece assim, nem respirar, ele respira mais assim, né? Só E aí parece respira. que tem o versículo tatuado no Ele é o peito. versículo em Ele é o pessoa. versículo em pessoa. A resposta branda, desvio, furou. Depois que acalmar, que a poeira baixar, aí vai conversar, né? É a melhor coisa que a gente. Ah, é verdade, o Jorge tá completando aqui que o versículo fala que a palavra dura suscita ira, ou seja, né? Pelo contrário, né? Então você tá ali colocando fogo na lenha, né? Insistindo, é porque a gente vai ficando, a gente vai tomando vai sendo tomada às vezes pelo momento de raiva e tudo, e você cospe, né? Você fala assim, acho que para machucar mesmo, assim, né? Para ver quem sai por cima ali, né? Só que não leva a nada, né? Só piora.
Conhecer quem, Aline? Ah, o Gente, fofô. Ela não não conhece. Ai, não conheço. acredito, Gente, gente. coloca uma formiguinha que tá fazendo sentido. Se alguém quiser até perguntar alguma Perguntar coisa alguma para a gente coisa. compartilhar, né, sobre as nossas experiências mesmo, porque relacionamento ele é uma troca, né? E não existe uma verdade absoluta, né? Para ninguém em lugar nenhum. Existem inspirações, né? Relacionamentos que vão te inspirar, relacionamentos que não vão. E uma coisa, uma mensagem assim que eu gosto sempre de falar, antes de falar que o outro faz isso, o outro faz aquilo, porque ele ou ela não, pergunte o que você está fazendo por esse relacionamento, o que você pode mudar dentro desse relacionamento. Porque isso faz toda a diferença, porque a gente fica apontando o dedinho e às vezes a gente não vai conseguir apontando o dedinho, mas quando você muda, você pode constranger a outra pessoa a mudar também, né? Então, É é, o que eu comentei aqui bem no comecinho. Acho que não, nem todos estavam. Mas depois que você toma a decisão, que você está ali, é fazer ser bom, né? Então, eu acho que mesmo com as desavenças, mesmo com os desentendimentos, as opiniões diferentes, os jeitos diferentes, você já decidiu estar ali. Então, faça ser bom. Porque não tem outra saída, né? teve aqui, né? O relacionamento é troca, dar e receber. E se não recebe, né? Isso daqui é interessante. Eu não passei por isso no meu casamento, até porque eu sou recém-casada, espero nunca passar, mas eu li algumas biografias, mas uma me chamou muita atenção de um casal que a mulher ela estava decidida, eu não lembro o nome deles, ela estava decidida a não continuar aquele relacionamento, só que o esposo queria. Ele acreditava que aquilo era possível. E ele ficou por 1 ano e 6 meses enrolando a venda de uma casa, porque, tipo assim, tudo que ela queria era vender a casa, e aí ele poderia Isso. seguir cada um a sua vida. E aí ele ficou enrolando a venda dessa casa, mas enquanto ele enrolava a venda dessa casa, ele serviu a esposa dele e ela gritando com ele, e ela falando para ele sair de perto, e ela sendo super grosseira. Ele a serviu por 1 ano e 6 meses. Ele a constrangeu, ele não desistiu em amor. Você pode olhar, nossa, 1 ano e 6 meses, eu não preciso disso. Tudo bem, isso vai de cada um, mas se você aposta, se você quer, não existe um limite para você constranger a pessoa em amor, né? Seja aquela pessoa que serve, né? Seja aquela pessoa que dá o amor, seja aquela pessoa que dá, tipo assim, até não é literalmente a cara a tapa, mas tipo assim, escuta uma grosseria, mas respira e devolve em amor, porque a gente expressa muito o que nós estamos sentindo. Então, se a pessoa está expressando coisas muito ruins, é porque ela está com problema com ela mesma, né? Ela não tem nada a ver com você. Então, se você começar a Rafa, constranger em amor, o que você tá falando, eu vejo muito assim, que é o constranger em amor e viver isso, sem esperar em troca, né? é, Porque senão você vai ficar que, mas eu tô fazendo, mas ele não tá vendo, eu tô fazendo, mas não tô recebendo, né? Eu acho que vai acontecendo. Eu posso estar muito errada, né? Também não passei por isso, mas eu imagino que independente da situação, é aquilo que você fala com Deus. Por exemplo, Deus, eu estou aqui lutando por isso, eu quero isso. Então, se você está confiando, entrega, né? Não fica esperando o receber, não, mas Deus não está dando certo. Não, mas eu fiz isso aqui, ele não viu, né? exato, exato. É por você. É sempre por você, por acreditar nisso, por acreditar que Deus criou o seu casamento, né? Enfim, é uma coisa que você tem que estar disposta. E acho que E o pode até. casamento, desculpa, o relacionamento, gente, ele tem que ser uma coisa, assim, para se viver de forma leve, né? Porque senão fica pesado. Eu costumo dizer o seguinte, por experiência própria. Quando o relacionamento dentro de casa, agora eu tô falando enquanto casada, né? Enquanto aqui família. Quando você tá bem dentro de casa, você e o seu cônjuge, olha, tudo pode acontecer ao redor, no seu trabalho, na saúde, finanças, que, gente, é mais fácil passar pelas coisas assim, é mais fácil. Quando você tá só com o único problema é o relacionamento,
trabalho tá bem de saúde, tá bem. Cara, não é legal. Não, não é, é muito mais difícil. É impressionante, eu não sei se é só comigo, assim, que eu tive essa experiência. Depois que eu vivi isso, assim, eu faço de tudo, assim, a gente faz de tudo pra que tá sempre bem. E é bem de verdade mesmo, assim, porque eu falo assim, não adianta a gente fingir um ambiente, parece que existe uma regência, assim, sabe? Da verdade de se estabelecer, não dá para você fingir. Fica um ruído, assim, sabe? Então, assim, quando aqui dentro de casa tá tudo bem, pode acontecer a tempestade que for lá fora, você sempre tem um refúgio para voltar. E é muito bom ter um lugar seguro para voltar. É muito, né? Então, assim, não é o George que tem que fazer esse lugar seguro, sou eu. Eu falando do meu ponto de vista. E se ele pensar assim também, imagina, é assim que a gente tem que pensar, entendeu? Ele pensa, eu preciso fazer desse lugar o lugar mais seguro para ela. E eu tenho que pensar, eu preciso fazer desse lugar o lugar mais seguro para ele, entendeu? Então, assim, é sempre pensando em você, né? E não a gente espera muita mudança do outro. Uma vez eu ouvi uma frase, não vou lembrar de quem é, eu só sei que me marcou muito, que falou assim: olha, primeiro, escolha o seu cônjuge pelos defeitos. Os defeitos, escolha pelos defeitos. São os que você consegue passar, assim, né? Porque assim, você vai ter que administrar e lidar. Não tem que ser uma luta, porque luta dá uma sensação de peso, né? Então você tem que aprender a lidar. Assim, você não vai passar o resto da vida lutando, não. Lidar. Então escolha pelos defeitos. Aí outra coisa, aquilo que for bom nele pode melhorar, vai melhorar. E aquilo que for uma característica que você não gosta muito, se liga, porque vai piorar. A tendência da gente ficando mais velha, assim, o que eu falo, os defeitos, assim, é aquela questão de personalidade, né? Não é assim uma coisa que pode ser tratada e mudada, não, né? Mas assim, vai piorando, gente, entendeu? Assim, a não ser que a gente, mesmo em manutenção, constante manutenção, você precisa estar em constante manutenção com o seu eu, porque isso vai para o relacionamento, né? Então, É aquilo que a verdade. gente é bom, melhora, aquilo que a gente é ruim, piora. E vamos, É o falando, tempo da preparação, ele é para isso, né? falando em preparação, a gente vai lançar um desafio. Quem, quem Quem topa? gosta de desafio, coloca uma formiguinha. Vamos construir Ge- um. Ai, Um desafio é o travou seguinte, aqui. a gente pensou num desafio para assim, para essa conversa não ficar solta. A gente quer, o que a gente fez foi, o que a gente está propondo para vocês é de uma maneira bem intencional, para que vocês mastiguem aquilo que está sendo colocado aqui. E que isso, de verdade, eu desejo que essas palavras encontrem no seu coração uma terra frutífera mesmo, sabe? Para que essa sementinha entre e faça, que tenha frutos. Então, o desafio, a gente conversou, a gente quer propor para vocês que vocês escrevam. Escrevam mesmo aí no seu celular, numa folha. Tenha um tempo para escrever os pontos positivos do seu relacionamento, certo? E os pontos a melhorar. Vai escrever. Depois que você escreveu os pontos a melhorar, você vai escolher um desses pontos que você escreveu e vai trabalhar para que haja uma mudança durante essa semana. Né? Tipo assim, a gente deixou de conversar, a gente conversava tanto, eu e meu marido, a gente estava falando aqui, que a gente tem conversado muito ultimamente, assim, né? Que a gente estava na agitação com a chegada do meu bebê e tudo. E agora as coisas estão se acalmando e tudo. Hoje a Bela tá lá na casa da minha irmã, a gente tá aqui, João Vitor, e a gente estava conversando. Então, assim, por exemplo, você pode ter um tempo que não tem essa conversa que vocês tinham, ou nunca teve, e você gostaria de ter, até porque o diálogo é extremamente importante no relacionamento. Então, coloca aí essa semana, proporciona esse momento.
né, de um jeito bem discreto e gostoso, assim, sabe? Né? Aquela coisa, senta aqui, a gente tem que conversar, não, né? Assim, Assusta. assim, proporciona um momento gostoso para que vocês possam conversar e façam um check aí. Então, é esse o desafio. Coloca o ponto forte, os pontos fortes que o seu relacionamento tem. Coloca os pontos que tem a melhorar. E de um desses pontos, você vai escolher um para Pra exercitar. resgatar ou estabelecer no seu relacionamento essa semana. Se você se sentir à vontade, compartilha ou manda direct pra gente, ou escreve no próprio post que a gente vai deixar salva a live, coloca aí, ou dê sugestão, né? Às vezes pode até ajudar outra pessoa, outro Eu já vou casal. dar uma sugestão, que eu acho que Manda. vai ajudar a maior parte. Tenta identificar a linguagem de amor, tanto sua quanto da pessoa que você tá. Porque, igual a Rê falou, tem uma conversa, não sei o que, às vezes a pessoa não é tempo de qualidade nem palavras de afirmação. Então, sentar para ter uma conversa, talvez não vai fazer diferença, mas não vai fazer tanta diferença a ponto da pessoa se sentir assim muito amada, como se aquilo tivesse virado uma chavinha, tivesse, tipo, cutucado ali onde precisa ser cutucado, né? Às vezes a forma de receber amor dela é com serviço, é com presente. Então, tem formas de fazer isso. Lembrar desse pontinho, eu acho que vai ajudar aí a ter uma atividade talvez com um resultado mais positivo. E para quem não está em um relacionamento, a gente pode deixar também aí a sugestão de escrever quais qualidades quer ter, né? Dentro de um relacionamento. Pode ser interessante também, porque aquilo que a gente pede com fé, aquilo que a gente acredita, acaba acontecendo. É isso, gente. A gente tenta ser breve, a gente quer que a live seja de 20 minutos. A gente É. sempre entra aqui falando que vai ser 20 minutos, mas nunca dá. Mas Mas é espero que isso. tenha sido agregador, transformador para vocês aí. E a gente sempre vai trazer algo que seja para o seu você, aí que a gente possa ir refletindo, mudando e com passinhos de formiguinhas a gente vai mexendo em diversas camadas, né, do você. É isso aí, É Verdade. gente. isso, Então é gente. Boa isso. Até noite para vocês. quinta. Bom desafio. Obrigada por quem É, ficou. Beijo. bom desafio Tchau, e até tchau. quinta que vem, gente. Um beijo. Beijo.